passada, nós começamos essa série conversando sobre descomplicar as crises. Esse foi o nosso tema. A gente trocou aqui uma ideia sobre o texto de Tiago, que é o nosso texto base da série. E Tiago fala das provações, e a gente mostrou que há uma semelhança muito grande entre o conceito de provação que Tiago coloca e o conceito de crise, como a gente vê hoje. Se você depois quiser, acho que essa mensagem já está lá no YouTube, no canal da igreja aqui, da Libertas. Hoje a gente vai continuar a nossa série e a nossa temática hoje é falar um pouquinho sobre a questão da agenda. Descomplique, obrigado, Nazaré. Descomplique sua agenda. É algo que para mim foi muito edificante pensar nisso essa semana, porque eu, pessoalmente, sou uma pessoa mais intuitiva, em vez de uma pessoa planejada. Você sabe que tem dois tipos de pessoas, né? Aquelas que vão fazendo e aquelas que planejam tudo com calma. Eu sou desse que vai fazendo. E às vezes eu preciso me planejar mais e eu vejo muitas vezes a agenda me engolir. E a agenda se torna complicada. Eu não sei se você também tem problemas com a sua agenda. Fato é, gente, que vivendo nas cidades grandes, a gente hoje cada vez mais tem duas percepções. São duas percepções que cada vez mais são presentes na vida da cidade grande. A primeira delas é que a gente tem mais coisas para fazer. Parece que, à medida que o tempo passa, ao invés da gente ir tirando coisas, a gente vai acrescentando coisas que nós precisamos fazer. Essa é uma impressão, uma percepção que a gente tem. E, ao mesmo tempo, parece que a gente tem menos tempo para fazer essas coisas. Então, são duas percepções. Se, por um lado, a gente tem mais coisas, por outro lado, a gente tem menos tempo. E aí, cria-se uma crise na agenda. Cria-se uma situação de complicação na nossa agenda. São duas percepções que nós temos hoje e nós temos problema com o tempo. Parece que o tempo, para nós, anda mais rápido. E aí, algumas frases muito próprias que você está acostumado a ouvir e a dizer, e eu também, nesse tempo que é o nosso tempo, são essas. Veja se essas não são frases comuns. Primeiro, não tenho tempo. Tempo todo mundo tem, não é verdade? Todo mundo tem 24 horas. Então, a você e a mim foi dado uma graça. E essa graça se chama tempo. Deus nos deu isso. Mas a gente costuma dizer, não tenho tempo. Outra coisa que a gente costuma dizer, perdi a hora. É muito comum você dizer, não tenho tempo, perdi a hora. Ou então você pergunta para alguém, você tem 2 minutos? A gente não tem tempo, mas a gente quer mendigar tempo ao ponto da gente chegar e falar, você tem 2 minutos só, das 24 horas, será que você consegue 2 minutinhos para mim? Ou então, quando você entra num táxi, você está desesperado, atrasado para um compromisso, você vai dizer assim, vai rápido. É uma expressão típica do nosso tempo, vai rápido. Ninguém diz, vai devagar, a gente só diz, vai rápido. Ou então a gente diz assim, estamos atrasados. Você liga e alguém está te esperando e você vai dizer assim, aguenta aí que nós estamos atrasados. Ou então você diz assim, estou chegando. E se você é muitas vezes como eu, a pessoa te pergunta, estou chegando, e eu digo que eu estou chegando. E aí, daqui a 1 hora a gente chega. Muitas vezes a gente usa esse estou chegando como uma expressão quase que enganadora, né, para justificar a nossa situação. São frases, gente, do nosso tempo que mostram como que a gente complica a nossa agenda. Como que a gente muitas vezes não sabe lidar muito bem com o tempo. Queria colocar aqui para vocês que essa é uma questão que, fora da igreja, como eu disse na semana passada, muita gente já tem falado sobre ela. Talvez você já tenha feito até um curso sobre gestão de tempo, porque grandes
consultores e pessoas que trabalham com gestão de pessoas, organização nas grandes empresas, oferecem cursos sobre administrar o tempo, sobre gestão do tempo, sobre gerenciamento do tempo. São questões que são abordadas hoje no mundo profissional. Porque essa crise na agenda não é uma crise apenas sua, que está aqui na igreja, é uma crise de todo mundo. Isso que eu estou falando é algo que está presente na vida de todos. Novamente eu quero dizer que a minha abordagem aqui não vai ser a mesma abordagem desses cursos. Se você quiser fazer um desses cursos, eu acho que vai ser ótimo. Você pode aprender a gerir melhor o tempo, a controlar melhor a sua agenda, estabelecer ali prioridades, maravilha. Mas a minha abordagem é bíblica. E aí nós vamos falar, a partir de Tiago, nós temos o nosso texto padrão, que é o texto de Tiago, e Tiago fala sobre agenda. Tiago fala sobre fazer planos. E o nosso texto hoje é o capítulo 4, no versículo 13 até o versículo 17. Ele, nesse texto, coloca algumas questões, são poucas questões, mas muito preciosas sobre uma forma que nós temos de poder descomplicar a agenda. Então vamos dar uma olhadinha aqui? Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Será que a gente consegue ler juntos aqui? Se você precisar de uma Bíblia, a gente tem algumas ali, é só fazer um sinalzinho também. Você pode acompanhar com papel na mão, tá bom? É só fazer um sinal que a Nazaré chega com a Bíblia para você. Vamos ler juntos aqui? Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos fazer uma oração pedindo que Deus coloque esse texto, essa palavra no nosso coração? Senhor Jesus, nós estamos aqui agora diante de uma passagem que nos confronta com as nossas complicações de agenda. Por isso nós te pedimos que o Senhor abra a nossa mente, mas também o nosso coração, para a gente acolher essa palavra. Não apenas entendê-la, mas acolhê-la. E como o texto diz, que nós possamos colocá-la em prática, fazer aquilo que é certo, aquilo que o Senhor espera de nós a partir dessa palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, o texto que nós estamos lendo fala sobre agenda. Fala sobre planejamento. Aliás, será que é sobre planejamento que o texto está falando? Será que é simplesmente uma questão de planejamento? Porque ele fala: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Será que Tiago está pensando simplesmente nas pessoas que fazem planos para a sua vida? Pessoas que fazem um cronograma de atividades e colocam metas, estabelecem prioridades. Será que ele está falando simplesmente disso? Eu creio que não. Pela própria passagem que nós temos como um todo, se nós pegarmos o texto como um todo, nós vamos entender que ele não está simplesmente falando aqui de planejamento. O planejamento, a maioria dos textos em que a Bíblia fala sobre fazer planos, são textos que recomendam a você e a mim fazermos planos. A Bíblia não é contra o homem que faz planos. Pelo contrário, ela afirma, basta você ler o livro de Provérbios, você ler, por exemplo, a história do apóstolo Paulo, que tinha uma estratégia, que tinha metas, que tinha um plano de vida. Por isso o problema não é o plano. Parece que o problema aqui, gente, não é tanto de planejamento, mas sim a pretensão de controlar o próprio destino.
Parece que esse é o problema. A pretensão de você dizer assim, olha, eu vou fazer a minha vida. Eu controlo a minha vida, eu controlo o meu destino. Eu vou hoje aqui, amanhã eu vou ali, eu vou naquela cidade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, sem considerar que você não tem controle sobre todos os fatores de resultado da sua vida. Eu me lembro muito de uma passagem, de um trechinho do filme Matrix. Não sei quantos aqui viram. É um filme já antigo, mas, enfim, tem uma passagem que o Neo, que é esse camarada que está à direita, se encontra com o Morpheus, que é esse cara sentado à esquerda. E no encontro dos dois, Morpheus faz uma pergunta para o Neo. Ele diz assim, Neo, você acredita em destino? É naquele momento da pílula, lembra? Pílula vermelha, pílula azul, que ele tem a opção de tomar uma ou tomar outra. Naquele momento, Morpheus faz essa pergunta, você acredita em destino? E a resposta do Neo é, não, eu não acredito em destino. E Morpheus pergunta, por que, Neo, você não acredita em destino? Sabe qual é a resposta do Neo? Ele diz assim, não gosto da ideia de que não controlo a minha vida. E eu acho essa frase forte e muito pertinente para os nossos dias. Porque o que nós buscamos muitas vezes é isso, controlar a nossa própria vida, controlar o nosso destino. E nós aprendemos, talvez naqueles cursos que nós vimos aqui, aqueles cartazes, nos cursos de gestão de pessoas, gestão de resultados, gestão da agenda, do tempo, nós aprendemos o tempo inteiro eles dizendo para a gente que nós precisamos assumir o controle do nosso destino. Que o destino é fruto das nossas decisões, que nós decidimos hoje para colher amanhã. E eu achei essa semana um vídeo na internet de um desses cursos. Eu achei muito interessante a abordagem que é feita. Olha só um vídeo que você poderia muito bem assistir numa palestra motivacional lá no auditório de uma grande empresa, ou talvez da sua empresa multinacional, onde você trabalha. Você poderia muito bem assistir esse vídeo. Dá uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Apagar essa aqui é aquela fatídica. Isso. Na verdade, aparecerão ali, você colocou errado.
Vídeo é legal, não é? Vídeo tem coisas legais. Capacidade de perseverar, enfrentar dificuldades, resistir a imprevistos. Legal. Mas parece que no fundo, por trás, o grande pressuposto de um vídeo como esse é dizer para você assim: você precisa assumir o controle da sua vida. Não importa o que aconteça, você precisa assumir, você vai conseguir. E aí, gente, quando eu volto lá para Tiago, a impressão que eu tenho é que Tiago está falando aqui exatamente dessa situação. De pessoas que dizem, como ele está dizendo aqui, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro, mapeia a própria vida. E se acham no controle da própria vida. E aí Tiago, então, vai lançar, a princípio, no começo da passagem, duas verdades incontestáveis que atestam a ilusão da pretensão de controlar a própria vida e de controlar o próprio destino. Deixa eu dizer para você o seguinte: o que Tiago vai dizer aqui com essas duas verdades não é absolutamente nada diferente daquilo que qualquer ser humano com sabedoria pode chegar na mesma conclusão. Sábios, mestres, pessoas que já viveram a vida, sabem isso que Tiago está dizendo aqui. E o que ele está dizendo? Ele está falando dessas duas verdades da seguinte maneira. Primeiro, ele vai falar da incerteza da vida. Veja o que Tiago diz aqui. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Será que nós aqui temos uma bola de cristal e sabemos o que acontecerá conosco amanhã? Nós imaginamos, nós supomos, mas será que nós sabemos o que acontecerá conosco? Você sabe o que acontecerá com você amanhã? Eu não sei se amanhã, irmãos, eu vou ter um ataque cardíaco. Pode ser que aconteça isso na minha vida. Nós não sabemos se ao sairmos daqui vamos ser assaltados. Não sabemos se o pneu do carro vai furar. Não sabemos um monte de coisas. Nós não sabemos o que nos acontecerá nem hoje à noite, quanto mais amanhã. Ou seja, Tiago está atestando uma questão simples, gente. A vida é incerta. E veja que Tiago não é o único que fala sobre isso na Bíblia. Quando você abre no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 1, olha o que o sábio Salomão vai dizer. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Nós não temos o poder. Nós podemos sim saber que decisões equivocadas que tomamos trarão consequências. Mas, de fato, nós não temos a capacidade de dizer que ações acertadas produzirão os frutos que nós imaginamos. Então, nós temos a incerteza da vida. Veja que Paulo diz, escrevendo a Timóteo, que não é só a vida que é incerta, mas as riquezas da vida são incertas. Olha o que ele diz, escrevendo para um jovem Timóteo. Timóteo, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. É engraçado que Paulo diz assim, ele não fala, nem ponham sua esperança na riqueza. Ele poderia colocar que faria sentido a frase, não faria? Mas ele diz, não ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Porque a riqueza é incerta. O que esse mundo pode oferecer é incerto. E Tiago parece que pensa sobre essa questão da incerteza, e veja que tanto Salomão como Paulo, em Provérbios e em Timóteo, usam duas expressões aqui interessantes. Salomão vai dizer, não se gabe, e Paulo vai dizer, não sejam arrogantes. Ou seja, há um entendimento de que essa pretensão de controlar a própria vida e o próprio destino é, no entendimento da sabedoria bíblica, arrogância. Não é só, gente, insensatez. Aquele que acha que controla a sua vida
é, em primeiro lugar, insensato. É tolo, nas palavras de Jesus. Mas não é só tolo, é também arrogante, é também orgulhoso. Porque assumir o controle da própria vida, gente, é um orgulho. E aqui a gente já faz uma primeira incursão na questão da agenda. Porque muitas vezes nós fazemos a nossa agenda e nós ocupamos a nossa vida movidos por orgulho. Muita ocupação pode ser sim um sinal de orgulho. Você sabia disso? Veja o que diz Eugene Peterson. Antes, veja que o próprio Tiago aqui vai dizer: vocês se vangloriam das suas pretensões, e toda vanglória como essa é maligna. Então, Tiago anda na mesma linha de Salomão e de Paulo. E olha o que Eugene Peterson vai escrever sobre a relação entre ocupação, uma vida ocupada, e uma vida orgulhosa. Queria ler esse textinho, esse pequeno trecho, citação do Eugene Peterson. Sou ocupado porque sou vaidoso. Quero parecer importante, significativo. Que maneira melhor do que ser ocupado? As horas incríveis, os horários cheios e as pesadas demandas no meu tempo provam para mim mesmo e para todos que observarem que sou importante. Se vou ao consultório médico e vejo que não há nenhum cliente à espera, e vejo pela porta entreaberta o médico lendo um livro, fico imaginando se ele é realmente bom. As pessoas fazem fila para consultar um bom médico. O bom médico não tem tempo para ler um livro. Embora resmungue por ter que esperar a minha vez no consultório de um médico ocupado, fico também impressionado com a sua importância. Essas experiências me afetam. Vivo numa sociedade em que agendas repletas e estresse são evidências de importância. Portanto, procuro ter um horário lotado e viver em condições estressantes. Quando outros notam, eles reconhecem minha importância e minha vaidade é alimentada. Veja só que na nossa sociedade muitas vezes isso acontece. Alguém ocupado é alguém importante. Alguém desocupado é alguém que não tem importância. E como nós queremos reconhecimento, e nós queremos que as pessoas vejam que nós somos importantes, o que nós fazemos? Nós complicamos a agenda. Porque quem é importante tem agenda complicada. Se você não tem agenda complicada, você não é importante. Esse é o pensamento do mundo que nós vivemos. E aí, Tiago está denunciando arrogância. A pretensão de ter o controle da própria vida, de encher a sua vida de um monte de coisas, é orgulho, é arrogância. Não é só insensatez, é pecado. E aí então, Tiago parte para a segunda verdade, quando ele vai falar não só da incerteza da vida, mas ele vai falar também da brevidade da vida. E aqui a gente poderia falar um monte de coisas. Olha o que Tiago está dizendo, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Você já imaginou que a gente tem a sensação de que a nossa vida é eterna? Que a gente ainda vai longe? Normalmente a gente tem essa sensação, não é verdade? A gente faz planos para o futuro como se a gente tivesse a garantia do futuro. Só que Tiago está alertando, olha, peraí, vocês não podem esquecer não só que a vida é incerta, mas que a vida é muito breve. É breve como a neblina. Imagina, por exemplo, uma cena como essa. Quantas vezes nós que vivemos aqui no Rio de Janeiro não vimos uma cena como essa? A gente acorda de manhã e olha, está tudo fechado. A gente não consegue ver o Cristo Redentor. E aí passa 1, 2 horas, vem o meio da manhã, lá para as 10 horas da manhã, o sol começa a brilhar, e aí a neblina faz o quê? Foi. Cadê neblina? Já era. Veja que esse entendimento da brevidade da Bíblia não é exclusividade de Tiago. A Bíblia inteira fala sobre isso. Eu peguei apenas algumas poucas passagens. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 29, versículo 15, ele vai dizer, os nossos dias na terra são como uma sombra. Olha os exemplos, gente. Neblina, sombra, a sombra ficou nublada, ela sumiu. A
A vida passa depressa e nós voamos, diz o Salmo 90, versículo 10. E o Salmo 90 foi escrito por Moisés no final da peregrinação no deserto. E ele via todos os dias aquelas pessoas morrerem no deserto. E ele teve a compreensão de que a vida, passa rápido, depois de ver muita gente morrer. A vida passa rápido, passa depressa e nós voamos. Eu estou lá em casa agora com a Melissa. E parece, literalmente, que foi ontem que ela nasceu. E ela já fez 1 ano. Já está quase andando. E parece que foi ontem que eu estava saindo da maternidade com ela. E parece que foi ontem que eu estava saindo da maternidade com a Gabi, que já está com 15, 14, melhor dizendo. A vida, gente, passa muito rápido. Veja só, algumas outras passagens. Salmo 103. A vida do homem é semelhante à relva. Ela floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem sabe mais o lugar que ocupava. A neblina, a sombra, a relva, são exemplos de o que é a vida. Outra coisa, mais uma passagem aqui. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o cumprimento de 1 palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Já foi. É isso que é a sua vida, vista a partir da ótica da eternidade. E é nesse que você faz todos os seus planos, que você estabelece todas as suas metas, que você diz, eu vou aqui, eu vou ali, eu vou assado, eu vou fazer isso. É a sua vida. Existe um poema do Mário Quintana, muito legal, chamado O Tempo. Olha o que ele diz. A vida é o dever de casa que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Um poema que fala sobre o que é a vida. E veja, eu disse no início que Tiago aqui, gente, está dizendo algo que qualquer pessoa, seja ela cristã ou não, mesmo que ela não acredite em Deus, ela é capaz de chegar a essas 2 conclusões. Quais são essas 2 verdades que ele está colocando para aqueles que têm a pretensão de achar que controlam a própria vida e o próprio destino? Nossa, saiu tudo embaralhado. Vamos colocar tudo aqui certinho. Ele fala da incerteza da vida. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. E ele fala sobre a brevidade da vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Essa é a nossa vida. E sabe qual é o resultado, gente? Daqueles que têm a pretensão de, apesar disso, assumirem o controle da própria vida? O resultado, a gente pode colocar aqui em 2 palavras. É cansaço e frustração. Por que cansaço e frustração? Porque ninguém consegue carregar o fardo de ter que controlar a vida e o próprio destino. Esse fardo é pesado demais. Você já viu nas competições aqueles caras que levantam peso? Aquilo me dá uma agonia. Eu nem assisto aquilo ali. Porque aquilo me dá uma agonia. Porque o camarada pega e ele começa a tremer todo, meu amigo, segurando aquele negócio ali. E ele até levanta. Parece que a barriga dele vai estourar, parece que ele vai implodir de dentro para fora. E quando ele sustenta aquele negócio ali, eu fico vendo a hora que aquilo vai cair em cima dele. E ele aguenta por talvez 5, 10 segundos, um pouquinho mais. E na mesma hora ele joga. Por quê? Não aguenta. Eu acho que as pessoas que querem controlar a própria vida são essas que seguram esse peso enorme. Eles aguentam por um tempo.
Eles acham que estão aguentando, mas daqui a pouco eles vão jogar aquilo no chão. Porque não aguenta. Ninguém, gente, consegue carregar esse fardo. Isso é um fardo pesadíssimo. O fardo de ter que controlar todas as circunstâncias da sua vida, de poder cumprir todas as suas metas, de ter todos os planos ali alinhados. É pesado demais. É por isso que Tiago vai trazer para a gente uma outra opção. E essa opção de Tiago, aí sim, eu desafio você a, em qualquer curso de gestão do tempo que você for, ou da FGV, ou do Instituto Dom Cabral, ou de qualquer outra dessas grandes instituições de capacitação profissional, a falar para você. Porque aquilo que Tiago vai dizer aqui não entra na questão da objetividade da gestão do tempo. Olha o que ele vai dizer. Você consegue ler comigo? Ao invés disso, deveriam dizer o quê? Se o Senhor quiser, viveremos isto ou aquilo. O que ele está querendo dizer aqui? O que ele está querendo dizer? Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Eu acredito que ele está dizendo três coisinhas muito simples. Primeiro, ele está falando do reconhecimento de que Deus está no controle da nossa vida. Ou seja, ao contrário do que dizem por aí, querer, gente, não é poder. Eu posso querer muito e posso não alcançar nada. É verdade, não querer já é eliminador. Mas querer nem sempre é poder. Por quê? Porque existem N fatores, por causa da incerteza da vida e por causa da brevidade da vida, que fazem as coisas não dependerem simplesmente do meu querer. Na Bíblia nós temos passagens, por exemplo, como o Salmo 127, que diz o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Será que o cara que trabalha na construção ele não quer ver a casa dele edificada? O que ele está querendo dizer é o seguinte: é possível querer edificar uma casa, é possível trabalhar com afinco, é possível planejar, ter uma estratégia, uma meta, correr atrás, seguir, perseverar, e ainda assim, se o Senhor não quiser, a casa não sai. É o que ele está dizendo. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Gente, nós vivemos uma crise de segurança. Aquele escândalo que aconteceu aquele carinha lá do Snowden, que entrou nos sistemas lá dos Estados Unidos, os sistemas mais seguros do mundo. Um camarada foi lá e entrou. E vazou, e enfim. Gente, se o Senhor não for aquele que nos protege, que vela por nós, de nada adianta o nosso investimento, a nossa capacidade de nos guardar, de proteger, de cuidar. Veja, será inútil. Ele usa 3 vezes essa expressão. Será inútil, será inútil, será inútil. Levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sustento aos seus amados, enquanto eles fazem o quê? Será inútil o que ele está querendo dizer. Esse texto aqui, gente, é para você aprender, e eu, que essa história de que Deus ajuda a quem cedo madruga, é a maior invencionice de autoajuda já pregada no mundo, porque não existe. Olha o que o texto está dizendo. Deus ajuda quem cedo madruga? Não. Será inútil. Isso quer dizer então que eu vou acordar tarde, dormir cedo, não vou trabalhar, viver vagabundo, que aí eu vou colher o resultado? É isso? Não, ele não está falando isso. O que ele está falando é da pretensão, a ilusão da pretensão de achar que se você levantar cedo, dormir tarde, trabalhar demais, você vai então ter grandes resultados. Ele vai dizer, será inútil. Porque no final das contas, o Senhor dá o quê?
enquanto você dorme. Enquanto você dorme. O Salmo 124 também vai usar essa expressão, se o Senhor não estivesse do nosso lado. E aí ele vai falar, Israel que o diga. Se o Senhor, ele vai repetir 3 vezes essa expressão, se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Então veja só que, quando o Tiago está falando, se o Senhor quiser, ele está dizendo que nós precisamos, antes de qualquer coisa, reconhecer que Deus está no controle da nossa vida, não somos nós. Qualquer que seja a situação, se Ele coloca a mão, você pode lutar, você pode espernear, mas você não vai prevalecer. A Bíblia diz, palavras do profeta Isaías, na boca de Deus, melhor, palavras de Deus na boca do profeta Isaías. Agindo eu, quem impedirá? Se Deus age, quem impedirá? É o que ele está dizendo, nós precisamos reconhecer, gente, que Deus está no controle. Ou seja, na hora de descomplicar a agenda, a primeira coisa que nós precisamos fazer é o quê? Reconhecer que Deus está no controle dessa agenda. Não é você, não sou eu, não são as circunstâncias ao seu redor, Deus. E quando a Bíblia fala, o Senhor quiser, ele não está falando de uma força impessoal, do destino, de algo como Guerra nas Estrelas, né? Que a força te acompanhe. Não, não é isso. Ela está falando de um Deus que é todo amoroso, todo sábio, um Deus que controla as circunstâncias e as situações da vida. É por isso que o seu querer não é poder, o querer de Deus sim é poder. B, significa também, gente, uma rendição à sua vontade. Porque, eu posso te dizer uma coisa, eu acho que até o diabo reconhece que Deus está no controle. Eu tenho para mim isso. Nunca conversei com ele, mas eu acho que até o diabo reconhece que Deus está no controle. Mas entre reconhecer que Deus está no controle e se render a esse controle, é algo muito diferente. Rendição ao controle, gente, significa sair de cena. Porque muitas vezes Deus está agindo, trabalhando e você está duro ali resistindo. Significa fazer o que o Salmo vai dizer lá, parem de lutar, ou aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Por que muitas vezes a nossa agenda se complica? Porque a gente está desesperadamente lutando. A gente não para de lutar e a gente está fazendo inclusive aquilo que é prerrogativa de Deus na sua vida. Será que você não está querendo produzir frutos na sua agenda e na sua vida, que são frutos que só Deus vão produzir? E você está ali inquieto. É aí que entra, gente, a virtude do Shabá. Shabá, na literatura judaica antiga, é o tempo do fazer nada. É o tempo do descanso. É o tempo de parar. É o tempo de jogar tempo fora. É o tempo de você reconhecer que você não pode tudo. E aí você para. É sair de cena. É tipo assim, eu tô lá. Eu vou sair de cena para contemplar aquilo que Deus está fazendo. Agora, se eu nunca paro, qual é o resultado disso? Eu nunca contemplo aquilo que Deus está fazendo. E eu, às vezes, estou tentando fazer coisas que Deus está querendo fazer na minha vida. E Ele está querendo apenas que você pare. Eu me lembro de uma passagem, de uma história, acho que eu já contei isso aqui, de um amigo meu, que contou que ele foi num retiro de pastores. E ele estava lá nesse retiro de pastores e, numa bela manhã, tinha lá um lago, e eles foram tomar banho lá no lago. E teve um pastor lá que resolveu mostrar que era o cara e foi mais profundo. E aí, quando ele está lá no fundo, ele começou a ver que estava longe, ele não sabia nadar direito, e ele começou a gritar, socorro, socorro, socorro. E ali no grupo tinha um pastor que, além de pastor, era dos bombeiros, era salva-vida. E aí, na mesma hora, chamaram ele e falaram, olha, o cara está morrendo lá, vai lá, corre lá. E aí, aquele bombeiro chegou e ele olhou, mais ou menos mediu a distância e ficou parado. E todo mundo desesperado, o cara já afogando e gritando, esperneando. E ele lá olhando. E ele não ia. E o pessoal, rapaz, você tá louco, rapaz, o cara vai morrer, vai lá, vai lá. Ele falou, gente, calma, tô vendo. E aí, quando se passou 1, 2 minutos, e ele viu que aquele camarada começou a afundar, ele partiu. E ele partiu, em 10 segundos ele chegou lá, nadando muito rápido, pegou o cara, já quase no estado de não consciência, e trouxe. Fez ali uma massagem,
Está salvo, está beleza. E todo mundo perguntou, rapaz, por que você não foi logo, rapaz? O cara estava lá, você quase deixou o cara morrer. Ele falou, eu não podia. Porque se eu fosse lá, na hora que ele estava esperneando daquele jeito e gritando, morria ele e morria eu. Ele não me deixaria salvá-lo. Eu iria cair junto com ele, porque ele estava esperneando, estava totalmente descontrolado. Eu precisei esperar ele se render para eu ir salvá-lo. E essa história, gente, é muito interessante, porque muitas vezes nós somos assim, a gente está esperneando, trabalhando, agitado, agenda super complicada, enche aqui, enche ali, ocupa, mas a gente não se rende. A gente não sai de cena nunca. Sempre é ele. Melhor, sempre somos nós. A gente nunca espera que ele venha e nos socorra e nos dê a direção. Então, olha só, dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, significa, reconhecer que Deus está no controle. Porque a vida é incerta e a vida é breve. Segundo, significa se render à sua vontade. Sair de cena. O Shabá existe para isso, a noite existe para isso. Descomplicar a agenda é você sair de cena um pouco. É colocar lá na agenda assim, ó, tempo de fazer nada, de contemplar as obras de Deus. A gente vive numa rotina frenética tão grande de atividade, que mesmo quando a gente sai de férias, a gente faz tanta coisa que quando a gente volta das férias, a gente diz assim, eu estou precisando agora de umas férias das férias. Porque a gente volta das férias mais cansado do que foi. Porque a gente é inquieto. Por isso é preciso se render. E por fim, eu quero colocar um terceiro e último ponto do que para mim significa essa expressão. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Significa a inclusão da minha agenda na agenda de Deus. Há uma diferença entre Deus na minha agenda. Você sabe o que é Deus na minha agenda? É isso aqui. Imagine o dia, a agenda, está lá, e você tem ali Deus, a família, o trabalho, a saúde, o lazer, a igreja. Você tem o relógio, a agenda, os espaços, e você vai preenchendo. E quando você é um cara assim, para o mundo hoje, dedicado, fiel, você ama a Deus, você vai dizer, eu vou priorizar Deus na minha vida. Todo dia eu vou dar um espaço para Deus na minha vida. Vou lá colocar hora devocional e tal, vou estabelecer ali um horário para Deus. Vou priorizar a família, vou priorizar o trabalho, vou fazer a minha agenda de acordo com os princípios de prioridade da sabedoria bíblica. Beleza. Qual é o problema de Deus na minha agenda? Sabe qual é o problema? É que esse modelo aqui é um modelo em que eu continuo no controle. E aí eu decido que vou dedicar uma parte do meu tempo para quem? Para Deus. Isso é você colocar Deus na sua agenda. A agenda continua sendo sua. E aí eu olho para Deus e eu acho que Deus é uma coisa importante. E o que eu vou fazer? Vou colocar uma coisa importante na minha agenda. Deus é importante, então ele tem que estar na minha agenda. Mas a agenda continua sendo o quê? Minha. É por isso que há uma diferença entre Deus na minha agenda e a minha agenda em Deus. Ou seja, ao invés de Deus ser uma coisa da minha agenda, um horário, um espaço em branco da minha agenda, Deus aqui, ele sai desse horário e ele vem para ocupar a agenda como um todo. Deus está no centro da agenda. Ou seja, a agenda não é minha mais. A agenda agora é de quem? Deus. Deus não está agora num espaço da minha agenda. Deus agora vem de dentro da minha agenda. A agenda da minha vida é a agenda de Deus. E aí eu então coloco todos os outros itens aqui ao redor dessa agenda que não é a minha, é a agenda de Deus. Os exercícios devocionais, a família, o trabalho, a saúde, o lazer, a igreja. Aqui, gente, Deus está no controle e todas as atividades são feitas para sua glória. Sabe qual é o problema da primeira agenda? É aquilo que conversamos no curso de quinta-feira. Se eu coloco Deus na minha agenda, então eu vou dizer assim, todos os dias de 7 a 7h30 eu vou dedicar a Deus. Vai ser a minha hora silenciosa. É o tempo da minha agenda para Deus. Está errado isso? Não, não está errado.
O problema é quando você sai das 7h30 e diz assim, Deus, valeu, até amanhã. Ou então quando você diz assim, o tempo da minha agenda é Deus na minha agenda, domingo de 7 às 9. Aí domingo, 7 às 9, Deus, agora é o tempo para o Senhor, tá bom? Vamos dedicar esse tempo legal, vamos ter uma boa relação. Aí você sai daqui 9 horas, Deus, até domingo que vem. A gente está aqui, Deus, na minha agenda. Não vou deixar o Senhor ficar sem espaço na minha agenda. Isso é colocar Deus na sua agenda. O que eu estou propondo e o que eu entendo que Tiago está dizendo como, se o Senhor quiser, é colocar a sua agenda na agenda de Deus. É transferir tudo o que existe na sua agenda para a glória de Deus. Ou seja, dessa maneira, você vai fazer exercícios devocionais para a glória de Deus. Você vai trabalhar, mas esse tempo de trabalho é o tempo para quem? Você está trabalhando para ficar rico simplesmente? Não, você está trabalhando para a glória de Deus. E para o bem comum, como a gente viu quinta-feira. Tempo em família, é para Deus. Tempo que você dedica à sua saúde, é para Deus. Tudo na sua vida é para Deus. Paulo vai dizer, seja comer, seja beber ou fazer qualquer outra coisa, seja feito para a glória de Deus. Então há uma diferença entre você simplesmente colocar Deus na sua agenda e você colocar a sua agenda na agenda de Deus. O terceiro ponto é a inclusão da minha agenda na agenda de Deus. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Reconhecimento, rendição e inclusão. Para a gente descomplicar a agenda, nós precisamos disso. Eu quero terminar com um versículo de Provérbios e depois com uma citação de um pastor puritano do século XVII. Eu quero encerrar com Provérbios capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 10, especialmente o versículo 6. Olha só o que diz aqui. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Se o Senhor quiser. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Será que você reconhece o Senhor nos seus caminhos? Será que você é capaz de olhar para todos os seus caminhos, para toda a sua agenda, e reconhecer o Senhor, se o Senhor quiser ali? E se o Senhor quiser, não é só se o Senhor permitir, é se o Senhor desejar, se é aquilo que agrada o Senhor, se é a agenda dele. Veja, reconheça o Senhor. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai endireitar as suas veredas, que estão tortas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Isso aqui não é teologia da prosperidade, gente. Isso aqui é confiança na provisão de Deus na nossa vida. Se você se alegrar em Deus, você pode ter certeza que a sua vida estará completa. É o que ele está dizendo aqui. E sabe o que Richard Baxter, no século XVII, melhor dizendo, sabe o que Richard Baxter diz? Sabe o que ele coloca como uma conclusão? Olha que conselho de um homem sábio. Veja o que ele fala sobre descomplicar a agenda. Eu quero colocar isso e fazer uma oração com você. Não gaste o seu tempo em nada de que venha a se arrepender mais tarde. Em nada acerca de que não possa orar pedindo a bênção de Deus. Em nada que você não consiga recordar com uma consciência tranquila em seu leito de morte. Em nada em que você não possa ser encontrado a fazer com toda segurança e propriedade, se a morte o surpreender no ato. Isso é alguém que tinha a agenda de Deus na sua agenda. A agenda de Baxter era a agenda de Deus. Em toda a sua vida ele pregou isso e viveu isso. O que eu desafio hoje você, cada um de nós aqui, é, ao pensar nessa questão, descomplicar a agenda, é você, quem sabe, sair daquela ilusão de que você vai controlar a sua vida. Estou no controle. Você precisa controlar a sua vida.
Você precisa assumir as rédeas da sua vida, correr atrás dos seus sonhos, correr atrás do seu destino. Autoajuda, gente. Isso é autoajuda. Correr atrás do seu sonho é autoajuda. Nós não temos que correr atrás dos nossos sonhos, nós temos que correr atrás dos sonhos de Deus. Deus tem o plano dele. Se o Senhor quiser, você corre atrás dos sonhos dele. Você reconhece o que é o sonho dele. Se a sua vida não estiver de acordo com os sonhos dele, você vai viver a sua vida inteira dando murro, soco em ponta de faca. E o cansaço e o peso desse fardo vai ser enorme. É por isso que nós precisamos priorizar. Não colocar Deus na nossa agenda, mas colocar a agenda de Deus como sendo a nossa agenda. Descomplicar a agenda é isso. É sair do comando e deixar Deus dirigir esse carro. É ir para o banco do carona. É sair da posição de senhor do tempo, senhor da própria vida, senhor das coisas. E ir para o carona, sair de cena e dizer, Senhor, conduz um pouquinho. Senhor, conduz a minha vida. Não quero mais correr simplesmente atrás do que o mundo ou do que eu acho que é o meu sonho. Descomplique a sua agenda. Nós vamos agora orar. Vamos ter um tempinho para a gente pensar nessas palavras, pensar na nossa agenda, pensar na complicação das nossas ocupações, atividades. E vamos, quem sabe, é a hora da gente fazer uma oração de arrependimento. E de abaixar nossa cabeça e dizer, Senhor, realmente eu estou pisando na bola. A minha agenda está enrolada por mim mesmo. E eu preciso descomplicar essa agenda. Quem sabe é a hora de você fazer isso. E, enfim, vou dar uma oportunidade para você fechar os olhos. Vou chamar o grupo.